Boa noite, eu sou a Luiz Pera e esse é o nosso canal de literatura. Esse é o primeiro vídeo que eu faço e a gente começa a aula do arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo. Eu vou disponibilizar para os meus alunos o PowerPoint, tá, com essa matéria, para vocês seguirem a aula com o material. O arcadismo é uma escola literária também chamada neoclassicismo. Acontece, no século XVIII, durante o Iluminismo, certo? O nome dessa escola literária, arcadismo, vem de Arcádia, que era a morada de pastores e deuses na antiguidade. Então, assim, existiam os montes, como o Monte Olimpo, e a Arcádia era onde os poetas e pastores compartilhavam a vida. O pastor, ele vive na natureza. E por viver na natureza, para o poeta Arcade, ele entende que essa é a perfeição. Então, a gente já percebe aí, pelo nome da escola literária, que é um momento de retorno à antiguidade greco-romana, certo? Como o classicismo também. Bom, o século XVIII, o século do arcadismo ou neoclassicismo, é o século das luzes. Então a gente tem aí o iluminismo, um momento em que o pensamento científico, ele se torna mais importante e é deixado de lado o pensamento religioso, certo? Um momento, de movimento intelectual, de revolução, de liberalismo e de direitos humanos. Os pensadores do iluminismo, eles se baseiam na racionalidade. Então a gente tem uma literatura também voltada para a racionalidade, As características do arcadismo. A primeira que eu coloco para vocês é retorno à antiguidade clássica, como eu disse. Quando a gente fala em retorno à antiguidade clássica, a gente fala em paganismo. Paganismo é quando o poeta usa em seu poema elementos da mitologia greco-romana, referências a deuses, a musas. A mimese, a arte, imita o real. Deixa-se de lado a subjetividade, que vocês viram anteriormente aí no barroco, uma coisa muito religiosa, e nesse momento é racional, é objetivo. Então, sempre que as escolas literárias elas buscam a inspiração na antiguidade, a gente tem objetividade, racionalidade, que é a mimese, a arte imitando o real, bem verossímil, e o paganismo. A forma fixa, é lógico que a gente já vem das escolas literárias seguindo a forma fixa do soneto desde o classicismo, mas é bom levar em consideração, não se esquecer aí do soneto, o poema formado de 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos, e a forma clássica de rimas interpoladas, ABBA. Bucolismo, O bucolismo é uma característica, eu coloquei numa letra bem grande aí para vocês. O bucolismo é a descrição da natureza diurna. Então você tem a descrição de um riacho, você tem passarinhos, borboletas, tudo muito colorido, porque é dia. Então, no arcadismo, a gente vai ter sempre essa natureza diurna, diferente do romantismo, que é a próxima escola literária, que apresenta já uma natureza bem noturna. Então, no arcadismo, a gente tem o locus amoenos, natureza amena, tranquila. E no romantismo, o locus horrendus, a natureza noturna. Bom, 3 características são muito importantes, tá? Então, o bucolismo, essa natureza diurna, junto com o bucolismo, o pastoralismo. O poeta é um pastor de ovelhas. Então, quando ele escreve um poema Arcade, ele adota um pseudônimo, outra característica importante, um pseudônimo pastoril, um apelido, um nome artístico, e ele assina esse nome quando ele se torna, então, um pastor de ovelhas numa natureza diurna, amena e agradável. O poeta Arcade, ele se utiliza dos temas latinos, também temas da antiguidade. Nós temos o Fugere Urbem, vocês têm uma lista aí, Esses temas estão todos em latim. Então, Fugere Urbem, fuja da cidade. A cidade, ela é ruído. Então, assim, fuja da cidade, tenha uma vida simples. E aí você vai para o campo, que é o locus amoenos. Fugindo da cidade, indo para o campo, você encontra Aurea Mediocritas, que seria a mediania do ouro, a exaltação de uma vida simples. E isso está totalmente ligado já à Inutilia Truncati, corte o inútil, tenha uma vida simples, só o que é necessário. E tudo isso
né, chega no carpe diem, aproveite o dia. Aproveite o dia porque amanhã você está morto. Aproveite o hoje, tá? A tradução é colha o dia. Bom, o arcadismo, ele começou em Portugal em 1756, com a fundação das Arcádias Lusitanas, que são essas academias que se tornam muito comuns durante o arcadismo. O principal poeta de Portugal é Manuel Maria Barbosa do Bocage, que nasceu em Setúbal, em Portugal, né, em 1765. Bocage, ele é muito conhecido por sua poesia satírica, uma poesia de crítica social numa linguagem bem agressiva. Além, né, da poesia satírica, ele também escreveu anedotas. Além disso, ele escreve uma poesia erótica, também escreve poesia lírica. Então, assim, ele se destaca muito pela poesia erótica, mas a sua poesia lírica é bem importante. Então, assim, no primeiro momento, o Bocage, com o pseudônimo de Eumano Sadino, ele participa da segunda Arcádia Lusitana. E a sua poesia árcade segue exatamente essas características, como eu já disse: bucolismo, pastoralismo, adoção de pseudônimos, uso da mitologia, certo? Objetividade, racionalidade, soneto. No segundo momento, o Bocage desenvolve uma poesia pré-romântica. Então, assim, você vai perceber que todos os poetas árcades, eles têm uma fase árcade, em que eles participam de arcádias, de academias, e no segundo momento, uma fase mais indo para o romantismo. Todos os poetas vão seguir mais ou menos essa tendência. E aí, então, Bocage escreve uma poesia pré-romântica. O que seria a poesia pré-romântica? Ele vai antecipando aí os traços como pessimismo, né, alternância de alegria e tristeza, que seria a ciclotimia lírica, que hoje a gente chama bastante de bipolaridade, a autocomiseração, que é a pena de si mesmo, e ele troca o locus amoenos, que é a natureza diurna, pelo locus horrendus, que é a natureza noturna do romantismo. Vou mandar no material para vocês exemplos, né, de poesia árcade e poesia pré-romântica do Bocage. No Brasil, o movimento começa em 1768 com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele nasce no Brasil, mas ele viaja para Portugal, onde ele faz faculdade de Direito e volta para o Brasil como advogado em Vila Rica, atual Ouro Preto. Ele também apresenta esses dois estilos na poesia. Então, num primeiro momento, um poeta árcade, quando estudava em Portugal, desenvolve uma poesia que descreve o prado ameno português, né? A tranquilidade do prado. Então, a gente tem aí uma poesia tipicamente árcade. E quando ele está no Brasil, ele descreve a natureza mineira. A natureza mineira ela é mais agressiva, é pedra. Então, assim, como ele vai descrevendo esses traços mais pesados, né, da natureza, e ele começa a ser mais subjetivo e falar do amor, e como o amor é duro, como a pedra é dura, você tem já uma poesia pré-romântica. Dois autores importantes no Brasil são Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão. Esses autores são épicos, e da mesma forma que Camões, no classicismo, escreve os Lusíadas, que é um épico, esses autores também escrevem épicos. A novidade é que usam o verso decassílabo, mas aqui existe uma adaptação ao nosso local. Então, assim, é muito interessante porque você vai ter, pela primeira vez na literatura brasileira, o índio como herói, certo? Inspirado no Rousseau, né, no mito do bom selvagem. Então, o índio aparece pela primeira vez como herói, não no romantismo, como vocês estudam. A primeira fase romântica é indianismo. Não, aparece já o índio como herói no arcadismo. E o primeiro autor que eu destaco é o Frei Santa Rita Durão, que escreveu a obra Caramuru. Narra neste livro as aventuras de Diogo Álvares Correia, no livro como descobridor da Bahia, que foi o primeiro a pisar na Bahia, e a sua história de amor com duas índias, que é a Paraguaçu e a Moema. Tem até um filme que seria interessante vocês assistirem. Ele se apaixona por essas duas índias, ele vive com as duas, e quando ele parte, né, quando ele vai embora do Brasil, ele leva com ele Paraguaçu. E Moema, desesperada, tentando nadar e alcançar o navio, morre. O autor, Basílio da Gama, escreveu o livro O Uruguai, que retrata 7 povos das missões e os indígenas liderados pelos jesuítas, né, acabam se levantando contra o Tratado de Madrid. Esse livro ele foi escrito, encomendado pelo Marquês de Pombal, e se percebe então essa política pombalina, a ideia de difamar os jesuítas, certo? Neste livro,
personagem principal, Lindóia, amada de Cacambo, um índio muito importante para a tribo e ela, filha do cacique, quando Cacambo é assassinado, Lindóia se mata. Esse episódio é muito bonito, eu recomendo a leitura. Bom, deixei por último o principal autor do arcadismo brasileiro, que é Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1744, filho de pai brasileiro. Eles vieram para o Brasil quando ele tinha 7 anos. Depois ele volta para Portugal, faz faculdade e volta para o Brasil como ouvidor de Vila Rica. Se apaixona por uma menina chamada Maria Doroteia Joaquina de Seixas, Brandão, pede essa menina em casamento e enquanto eles estão namorando, ele escreve para ela o livro Liras de Marília de Dirceu, uma obra dividida em 3 partes. Este livro é muito importante. Ele tem a primeira parte, Árcade, em que ele convida Maria Doroteia, que ele chama pelo pseudônimo de Marília, para viver com ele no campo, oferece a ela uma vida tranquila, carpe diem, ocus amoenos, inotilia truncati, fugere urbem. Enquanto ele desenvolve nas poesias todos esses temas árcades, ele convida Marília a viver com ele no campo e se casar com ele. A segunda parte, ela é pré-romântica. Foi preso por ser inconfidente, morreu dizendo que não era. E depois ele foi, inclusive, expulso do Brasil. Mas nessa segunda parte, ele escreve poemas pré-românticos, porque ele muda o cenário, não é mais o locus amoenos, é um locus horrendus, porque ele está numa masmorra, preso, completamente triste, com saudades da sua Marília. Na terceira parte, Tomás Antônio Gonzaga mantém esse mesmo clima pessimista. Há dúvidas quanto à terceira parte, não se sabe se Tomás Antônio Gonzaga foi quem realmente escreveu. Outro livro importante de Tomás Antônio Gonzaga é Cartas Chilenas. Cartas chilenas foram 13 cartas escritas em forma de panfleto durante a Confidência Mineira que circularam por Vila Rica. Essas cartas, elas tinham um remetente que se intitulava Critilo, que é o próprio Tomás Antônio Gonzaga. E ele enviava essas cartas para Cláudio Manuel da Costa, que ele chamava de meu amigo Doroteu. O Chile é o Brasil e Santiago do Chile, Vila Rica. Nessas cartas, ele critica o governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes. É isso, pessoal. Leiam poemas de Cláudio Manuel da Costa, leiam poemas de Tomás Antônio Gonzaga, leiam trechos de Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão para completar essa aula. Um beijo.